Realizado o nosso preparo, agora nós vamos fazer a restauração, vamos fazer a peça protética. Qual material nós vamos restaurar o dente, reabilitar o nosso paciente? Óbvio que antes do preparo você já combinou com o paciente, você já fez o seu plano de tratamento, você já fez a sua programação, você já sabe o que você está vendendo para o seu paciente. Então, normalmente essas restaurações parciais são de 3 materiais: ou elas são de metal, ou elas são de cerâmica, ou elas são de resinas laboratoriais. Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas, como que a gente usa, vantagens, desvantagens e tudo mais. Então, metal. Incrustação metálica ou RMF. Os dentistas mais antigos usavam muito esses termos, tá? Eu incluo neles, porque a gente fazia muita restauração direta em metal. Na época, os adesivos não eram tão eficientes como hoje, muito menos as resinas, e havia uma dificuldade de trabalhar em cerâmicas metal-free. Então, a gente sempre tinha que fazer uma restauração metalocerâmica. Então, para fazer uma metalocerâmica em restauração parcial era muito difícil, por causa da dificuldade técnica de confecção da peça. Então, usava-se restaurações metálicas. Moldava, o protético fazia a fundição em enceramento, a fundição da peça, e a gente cimentava com cimento convencional, fosfato de zinco ou número de vidro. Gente, isso aí tem uma durabilidade muito grande. Essas restaurações parciais também, em alguns livros, vocês vão achar como restauração 4/5, ou 3/4, 4/5, alguma coisa assim. São esses tipos de restauração parcial. Então essa parte de metal que aparece ali não é uma restauração normal, mas sim uma restauração metálica indireta. Hoje ninguém mais quer restauração de metal, né? Houve a época das restaurações, das incrustações de ouro, né? Então as pessoas até faziam questão que o ouro aparecesse, porque isso estava muito ligado ao poder dessa pessoa, ao poder econômico ou ao líder, né? Então, quanto mais dentes de ouro essa pessoa tivesse, mais rico ou mais poderosa ela era. Isso aí caiu em desuso, hoje ninguém mais quer nem essa restauração de ouro. Às vezes vocês vão pegar algum paciente mais idoso que vem no consultório que vai pedir uma restauração de ouro, às vezes ele pede até para pôr na prótese total dele. Materiais mais usados hoje, as cerâmicas e as resinas laboratoriais. Então vamos falar um pouquinho sobre cerâmicas odontológicas. Então vocês já ouviram falar muito em cerâmica por causa das coroas totais. Então as coroas, a cerâmica tem uso na odontologia já há mais de 200 anos, né? O marco da cerâmica na odontologia é de 1774, quando 2 franceses, um dentista e um químico, foram criar um material para fazer dente, porque naquela época eles faziam dentaduras com dentes de hipopótamo. Então eles, incomodados com o cheiro das dentaduras deles, eles começaram a procurar materiais para fazer dente. Aí eles olharam o quê? As porcelanas, né? Os vasos de porcelana, os pratos de porcelana, que eles não perdiam a cor com o tempo. E começaram a usar as porcelanas no dente. Não é a mesma porcelana dos pratos, tá? Mas é uma diferenciação dela. É por isso que nós também chamamos restaurações de porcelana na odontologia. Os materiais cerâmica e porcelana têm diferenças. Na odontologia não, que a gente chama de cerâmica ou de porcelana. O termo porcelana está caindo em desuso, por isso que a gente usa muito hoje o termo cerâmica. Então, cerâmicas odontológicas. Aí na história da cerâmica eles começaram a fazer restaurações com cerâmica feldspática. Essa cerâmica ela era bonita, ela tinha boa estética, mas ela era friável, ela quebrava, ela tinha que ter um apoio. Eles começaram a fazer com platina, depois com metal de cromo cobalto, onde sempre aparecia um pedaço do metal. Aí a partir da década de 60, lá por 65, começa a era do metal free. Por quê? O McLean e o Hughes lá fizeram uma pesquisa e começaram a acrescentar cristais de alumina na cerâmica e notaram que a cerâmica ficava mais resistente, chegando muito próximo à resistência do metal. Então de lá para cá que foi trabalhado para eliminar o metal das restaurações metalocerâmicas e deixar restaurações de cerâmica pura, que é a era do metal free que a gente vive até hoje. Aumentando aí
1980 para cá, várias fábricas, por exemplo a Vita e a Ivoclar dentro começaram a investir mais na composição de novas cerâmicas, de novos materiais cerâmicos, para eliminar o metal. Então a Vita lançou as cerâmicas de vidro ceramizados, né, que tinha uma matriz vítrea e cristais de cerâmica incluídos, que são os 3 sistemas em cerâmica, que é o alumina, o princípio de alumina, o espinel, que é com magnésio, e a zircônia com dióxido de zircônia. E a Ivoclar Vivo Dente começou a lançar as cerâmicas com disilicato de lítio. Primeiro eles lançaram a Empres em 1980, que era com cristais de leucita. Depois, em 88, a Empres 2, que era leucita mais silicato de lítio. E a partir de 2005 veio a linha IMEX, que é exclusiva com silicato de lítio, que é o que a gente usa até hoje. Tá? Então não tem mais leucita, mas sim silicato de lítio. Aí tem a linha Press, que é o que a gente usa para fazer sob pressão e calor, e a linha CAD, que é para sistema CAD-CAM, que faz com a fresadora, com a máquina que faz aqueles bloquinhos cerâmicos, que nós já vamos mostrar para vocês. Vantagem de usar cerâmica. Por que a cerâmica é um material odontológico muito utilizado? Porque ela mimetiza muito bem o dente. Então você consegue fazer questão de cores, variação de cores, fazer a translucidez da peça, fazer os fenômenos muito parecidos que ocorrem no esmalte dentário, opalescência, translucidez, fluorescência, etc., com a cerâmica. Tá? Outra vantagem da cerâmica, lisura da superfície, então você consegue fazer um bom polimento. Cerâmica é vidro, gente. Bem polido, diminui muito a aderência de placa bacteriana, ou seja, é um material saudável, você pode deixar inclusive subgengival, dentro do subgengival, que não vai haver uma grande aderência de placa bacteriana. O isolamento térmico e elétrico da cerâmica é muito bom, tanto que vocês vêem nos cabos de energia elétrica, são os blocos de cerâmica para isolar alguns conectores de fios elétricos, principalmente aquele que vai no chuveiro, também é em cerâmica, porque ele isola a parte elétrica, ele não esquenta, ele isola a parte térmica, então por isso ele é muito bem-vindo no dente também. E é um material totalmente biocompatível. De maneira geral, a cerâmica tem 2 fases, né? Uma fase vítrea, uma matriz vítrea, com cristais, que são a fase cristalina, de metal ou acrescido na cerâmica, mais os pigmentos que reproduzem a cor. Quem dá estética para a cerâmica é a fase vítrea. Então, e quem dá resistência é a fase cristalina. Quanto maior a fase cristalina da cerâmica, maior a sua resistência. Agora, quanto mais fase vítrea, menor a resistência e melhor a estética. Então, a cerâmica feldspática, por exemplo, que tem uma estética muito boa e não tem resistência, ela praticamente não tem fase cristalina. Então, eles foram acrescentando fase cristalina na cerâmica feldspática e isso daí virou cerâmica base de leucita, de alumínio, de cicadelite e de zircônia. E as cerâmicas policristalinas, que elas não têm fase vítrea, elas são extremamente resistentes, que é o caso da cerâmica de alumina e de zircônia, porém elas não são tão estéticas. Tem uma linha da zircônia, que é a linha Preto, ou Pretal, que já é uma zircônia mais estética, tá? Mas ela ainda não tem a estética do silicato de lítio, por exemplo, nem da cerâmica feldspática. Junto com esses cristais da fase cristalina, para dar resistência à cerâmica, foram acrescentados outros modificadores para controlar a temperatura de fusão, a contração térmica, a expansão da cerâmica, a solubilidade, a maneira de trabalhar. Tá? Então isso aí tudo permitiu que a gente tivesse laminados cerâmicos cada vez mais finos. Tá? Então uma lente de contato, por exemplo, ela tem 0,1, 0,2 milímetros. Então a cerâmica feldspática e a cerâmica de silicato que permitem uma espessura desse tamanho para fazer uma peça cerâmica. Então tudo isso aí era metal free, é a nossa era, que nós estamos vivendo a era da estética. Então as vantagens de você eliminar o metal da coroa de cerâmica, principalmente a estética, porque por causa da transmissão de luz, da translucidez da peça. Quando você faz um copo, uma infraestrutura em metal,
precisa aplicar um opaco e depois a cerâmica. Então, bem, tudo isso aí vai levar a 2 milímetros mais ou menos de espessura. Quando você trabalha só com a cerâmica, você elimina essa parte do opaco, isso tem uma translucidez melhor. É óbvio que isso aí melhora bastante a estética. A questão da condutibilidade térmica e elétrica também, como a cerâmica isola, a gente consegue fazer um preparo em dente vital sem grandes problemas. Você instala a peça, sabe que dificilmente vai ter um problema de reação inflamatória da polpa devido à transmissão elétrica ou transmissão térmica. Outra vantagem de eliminar o metal das cerâmicas metal free, a questão da radiolucidez do material quando vai fazer uma radiografia. Então você consegue visualizar, por exemplo, nos casos clínicos, radiografias de preparos de on-lay, de inlay com a cerâmica instalada, como ela permite você fazer a manutenção da peça periodicamente, você consegue enxergar toda a adaptação da peça. E o menor dano ao periodonto devido a maior lisura de superfície, menor acúmulo de placa dental. E em relação aos polímeros, as resinas dentais, qual que é a grande vantagem da cerâmica? Primeiramente, a estabilidade dimensional bem maior na cerâmica do que do polímero. Normalmente o polímero é fotoativado, tem aquela reação de contração de polimerização. A questão da insolubilidade em meio bucal, a gente sabe que a cerâmica é totalmente insolúvel. A resina também, mas ela é mais solúvel do que a cerâmica, tá? Então ela pode sofrer um pouco de degradação com o passar do tempo. A relação de cor, cerâmica você fez a cor fica estável, ela não altera com o tempo. A resina, a gente sabe pela dentística que com o passar do tempo a gente vai perdendo aquela cor original da resina que nós usamos, a resina composta. E a resistência ao desgaste, mas isso aqui pode ser uma vantagem, pode ser também uma desvantagem. Tá? A cerâmica é bem mais resistente ao desgaste, vai desgastar o dente antagonista. Mas muitas vezes precisamos que tenha esse desgaste na nossa restauração. Essa figura que vocês veem aqui de antes e depois, isso aí eu tirei de uma revista americana, onde vem propaganda lá, o marketing deles muito antes do nosso, que sempre foi muito mais agressivo. Então já viu propaganda dessas restaurações tipo inlay, on-lay em revistas, tá? Como se fosse a Veja, isto é, a Caras, a quem você estava olhando lá, daí o dentista fazia a sua propaganda. Essa foto é de uma propaganda, por isso que não tem nem os créditos ali, porque eu nem me lembro mais de qual revista que era.